Vocês da mídia, vocês sabiam que era errado. Vocês sabiam que era errado. Mas vocês se calaram, porque para tirar o Bolsonaro do poder valia tudo. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Pra gente lembrar que a gente já sabia quem era Dias Toffoli. Já sabia pela boca do Marcelo Odebrecht, cujos documentos da delação basearam justamente essa reportagem do Dias Toffoli. É um vídeo até um pouco longo, mas eu quero relembrar no programa de hoje e convido você de casa a assistir e talvez voltar a se escandalizar com isso. Bota aí pra gente, Bruno. É um amigo, Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que... Vejam, isso que vocês estão vendo é um vídeo da delação do Marcelo Odebrecht, que era dono da empreiteira que fazia quase todas as obras do Brasil para o PT, para o governo do PT e para outros governos, o governo do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro e por aí vai. E ele está na delação dele falando verdade. Quer dizer, eu acho que é verdade. Como é que funcionava? Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do SF, certo? O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Então, na verdade, aqui, então isso já era comum. Então, nesse caso aqui, o senhor pode ler esse trecho aí? É isso, temos que ver. Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa nesse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é de cima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Mello. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte, Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo que muitos vários nos procuraram, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não, você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano Bosch checarei o interesse dele e falo com o Cláudio. Você fala logo na primeira mensagem. Eles e nós podemos ter com isso um aliado no futuro. É isso. Aliado em que sentido? Um juiz, um ministro poderia ser aliado da empresa? Qual é a cabeça? Quando eu digo eles e nós, é eles os amigos de Cláudio. Quer dizer, eles no caso, os amigos de Cláudio, e nós, Odebrecht, podemos ter um aliado no futuro. O ministro que você ajudou ele. Quer dizer, não. A gente sempre diz o seguinte, na hora que o ministro ele é eleito, você vê o seguinte, o cara é eleito pelo presidente. Depois não quer dizer que ele vai... Só uma pausa. Isso que a gente estava ouvindo, isso é um sistema. Isso é o sistema. Isso é um bilionário que se enriquece e enriqueceu gigantescamente com dinheiro público, pagou uma quantidade gigantesca de propina para o governo do PT, que está indicando o ministro nessa época, indicando o Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Eles vão lá e fazem um favor para o Dias Toffoli para contar que terão um amigo no Supremo quando precisarem. Isso é o sistema. Como ele tem... Você vê que os ministros mais radicais com o PT foram os ministros eleitos escolhidos por Lula. Entendeu? Foram mais duros que teve com o PT. Não quer dizer isso agora. Na verdade é o seguinte, o que você cria expectativa? De que se você ajudou o cara de alguma maneira, lá na frente, beleza, lá vem ele reserva você, ele vai te escutar, tem uma boa vontade, mas... Quem quer rir, tem que fazer rir, pô. Obviamente que eu não digo. Aqui, isso é uma natureza humana. Mas não está dizendo que for, não tem nenhuma. Agora, como é que você vai avaliar o que é lobby, o que é de serviço de advocacia, entendeu? Esse é o ponto. Até porque uma outra razão que o Sérgio Renault está envolvido é porque o Sérgio ele tinha trabalhado na Casa Civil e tinha trabalhado, conhecia o pessoal. Então, tinha outras atuações do Sérgio que não eram. Mas, novamente, é aquela história. Como é que você separa o que é... Esse é o grande drama. Então, com certeza, pelo que eu me lembro, foram valores altos. Tem até aquele e-mail que faz referência
a valores altos, lembra que eu avisei no Refis da Crise, se forem por essa linha, Entendi. a pessoa cobra caro. Então, quando eu fiz essa menção no Refis da Crise, com certeza eu estava me referindo à experiência anterior. Agora, eu não me lembro qual foi o valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Então, afinal, vocês fecharam comigo do amigo do meu pai. No fundo, ele está falando isso. Agora, obviamente, que esse fechamento aqui, do amigo do meu pai, quando eu falo, vocês fecharam comigo do amigo do meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas aí quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Entendi. Mas eu não acho que Adriano teve uma conversa direta com o Toffoli. Eu acho que todas as conversas de acerto, de consultoria, de valor, de tudo, foi fechada com o Sérgio. Entendi. E deve ter sido tudo pago, provavelmente, oficialmente. Pode ter tido uma parcela por fora, mas eu acho que o mais provável nesse caso é oficialmente. O irmão do Toffoli foi candidato ou foi prefeito de Marília. E aí, na época, veio um pedido de Adriano. Eu não me lembro agora se veio de quem, mas os e-mails devem deixar claro. Ou o Adriano recebeu esse e-mail, tá, de pedido, mas veio um pedido para a gente tentar apoiar a eleição de Marília. Aí eu não posso afirmar se o pedido foi direto do Toffoli, se o pedido foi, não sei. Também que houve um pedido que veio de Adriano para a gente apoiar a candidatura, acho que do irmão dele, a prefeito. Esse assunto foi direcionado para a Odebrecht Ambiental, que é onde poderia ter interesse para saneamento, certo? E aí nós apoiamos e depois se tentou criar alguma coisa em Marília, mas eu não acho que a gente conseguiu nada em Marília. Mas o senhor se lembra se efetivamente houve o apoio? Eu acho que houve. Eu acho que houve o apoio. Pelo encadeamento. Eu acho difícil não ter tido apoio. Entendi. Tem um detalhe na fala do Marcelo Odebrecht que, inclusive, eu não me lembrava mais. Eu não me lembrava. Já naquela época, o Marcelo Odebrecht citava quem? Não Raimundo Nonato. Citava o irmão do Toffoli, a quem o Odebrecht teria apoiado na eleição à prefeitura de Marília. E vocês podem... Eu vou dar 30 segundos para vocês acertarem qual era o partido pelo qual ele disputou a eleição à prefeitura de Marília. Não, vou dar só 10 segundos. Obviamente, foi o PT, o Partido dos Traficantes. E agora, nós já sabemos por que o Toffoli tinha tanto medo que a história do amigo do meu pai fosse investigada. Afinal, veja quantas coisas nós estamos descobrindo agora. Veja, ele foi muito bem sucedido em censurar aquela reportagem por 7 anos e determinar que o Alexandre de Moraes se tornasse o censor-geral da República, superpoderoso. Mas agora nós estamos descobrindo tantas coisas novas. E é por isso que nós temos sempre que ser muito claros em dizer que a velha mídia foi cúmplice de tudo que está acontecendo hoje. A Rede Globo é cúmplice, a Folha de São Paulo é cúmplice, o Estadão é cúmplice, a Record é cúmplice, o SBT é cúmplice. Todos eles aceitaram passivamente as ações ilegais do Toffoli e de quem ele determinou por ofício que tratasse desse assunto, que foi o Alexandre de Moraes, também com apoio dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal que tinham o rabo preso. Vocês da mídia, vocês sabiam que era errado. Vocês sabiam que era errado, mas vocês se calaram, porque para tirar o Bolsonaro do poder valia tudo. E repito, o que era aceito para tirar o Bozo, hoje se tornou uma consolidação de poder incomparável e a consequência imediata é a subserviência e a vassalagem humilhantes da mídia ao Supremo Tribunal Federal. Quem expõe isso tudo que eu estou falando com vocês é o duramente perseguido, ou é duramente perseguido como eu sou, como é o Bolsonaro, como é o Felipe Martins, como foi, e durante certo tempo, o Rodrigo Constantino, como é o Alan dos Santos, e até em menor grau, como chegou a ser a Cruzoé. O resultado desse medo, dessa campanha de perseguição, é uma mídia que ou critica porque o André Esteves mandou criticar, e não por dever jornalístico, ou que não critica porque tem medo do que pode acontecer.
E óbvio que não tem como ter outro final que não seja essa humilhação total. Óbvio que não tem. Não tem como. Foi o que aconteceu, inclusive, com o SBT News. Lembra do SBT News? Aquele canal que convidou o Alexandre para discursar e fazer propaganda no seu lançamento, que disse que faria o jornalismo imparcial. Olha no que se tornou, olha o que aconteceu com o SBT News. Do ministro Alexandre de Moraes é a criação do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019, sob o pretexto de apurar ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal e ao próprio funcionamento da Corte. Então, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, dentro desse inquérito que já está aberto desde 2019, por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que designou Alexandre de Moraes como relator, agora Moraes optou por incluir a COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e também a Receita Federal dentro dessa investigação. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está atualmente como presidente interino do STF no recesso, acontece após a publicação de reportagens sobre o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bassi de Moraes, o escritório dela, tinha... Opa! Caiu o áudio aqui com o nosso repórter. Não, peraí, essa parte é muito boa. Volta de novo o vídeo, Bruno. Então, acontece após a publicação de reportagens sobre o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bassi de Moraes, o escritório dela, tinha... Opa! Caiu o áudio aqui com o nosso repórter. Chato quando isso acontece. Chato quando é só falar no contrato de 129 milhões de reais de propina do Banco Master com a Viviane de Moraes, e o áudio do repórter magicamente caiu. Rapaz, estava funcionando. Deve ser a mesma equipe que fez o Paulo Figueiredo do Show hoje. A gente tem problema no áudio também. Mas a dele estava funcionando bem, né? Aí ocorrem problemas técnicos quando fala do contrato. E isso é o que virou a mídia no Brasil. Que ou se curva a elite econômica, ou segue as ordens que foram dadas por ele, ou então ele se curva ao Supremo Tribunal Federal e tem medo de reportar qualquer coisa que possa prejudicar essas pessoas. O compromisso da velha mídia não é com você, é com eles. E é por isso que o jornalismo independente é tão importante. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós,
Faça a diferença e não me deixe sozinho.